Olá, tudo bem? Boa tarde, caros colegas e professor Lucas. Sou Carlos Augusto Sales. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês do nosso tema aí da disciplina de filosofia. Eu e o nosso colega Sérgio, nós pegamos inicialmente para fazer a leitura do Engenheiros do Caos, né, do Juliano da Empoli, imaginando que seria uma leitura mais contemporânea, né, mais atual, para trazer aqui para fazer um tema problema, que é aquilo que o professor tinha sugerido, né, nos delimitado como parte, né, do artigo, né, consequentemente aí, com o desfecho da disciplina, a elaboração do artigo como requisito. E problematizando, né, a leitura do Engenheiros do Caos ali, que tem esse viés das eleições, né, dos algoritmos, né, do Big Data, aquilo que poderia ocasionar com resultado de eleição, né, de eleições improváveis, né, de líderes que não teriam muita chance inicialmente, mas com algumas ferramentas, né, da internet, é, e disparos, né, de conteúdo, né, aleatórios, né, dos algoritmos, poderia mudar o resultado de eleições de países, né, conservadores, inclusive. E trazendo aqui para a nossa realidade, né, mais precisamente nas últimas eleições de 2018, no Brasil, né, na eleição do presidente Jair Bolsonaro, que foi, né, assumidamente, em termos, né, mas foi alçado ao cargo aí, né, do chefe do executivo por uma onda, né, uma enxurrada de notícias, né, naquele viés mesmo que o livro traz muito, né, do reacionismo, né, daquele sentimento severo, né, do medo, do ódio, é, pulverizando informações contra os candidatos, fazendo aquela dualidade, aquela separação da esquerda e da direita, né, se colocando fora dessa briga, tentando problematizar a política, né, de que ele seria um candidato diferente, né, uma terceira via, para que apresentando aí soluções e se utilizando da internet, né, de disparos, dos algoritmos, né, daquilo que as pessoas acabam recebendo ali, né, pelo celular, né, pelo WhatsApp, pelas mídias sociais, aí os aplicativos, né, e acabou aí culminando com a eleição do nosso presidente, né, depois de alguns outros exemplos aí pelo mundo, com o sucesso desse modo, né, desse novo modo de fazer campanha, né, se utilizando dos algoritmos, né, desse engajamento aí, querendo trazer uma nova ordem, né, acabar com o dito o posto establishment, né, que o autor trata, né, bastante ali no livro. E o que a gente, então, como marco, como um tema-problema de artigo, a gente pensou? É, Inevitavelmente, nesses disparos, né, nessa, nesse impulsionamento em massa de notícias, às vezes nem só a favor do candidato, mas contra o outro, tentando uma forma de fazer política, é, tentando diminuir o outro, tentando trazer à tona situações
que ocorreram na vida do candidato há muitos anos, ou às vezes coisas que não existem, né? O que seria a fake news. E a responsabilização, né, das fake news, né, na campanha política, né? Na época das eleições. E a gente sabe, né, que o TSE regula ali as eleições em resoluções, né? E cada ano que passa, de eleição em eleição, o TSE lança as suas resoluções, e, né, resoluções que são tratadas com força de lei, né? E uma delas, que teve vigência para 2018, o TSE trouxe, estou só acessando aqui, foi, acho que em 2000, a resolução 23.551 de 2017, um caso de divulgação de notícias falsas na internet, fake news, e ela teria validade para o pleito de 2018, que foi o que trouxe aí, o que levou a vitória do presidente Jair Bolsonaro. E na época, né, foram feitas essas notícias falsas em favor da pré-candidata Marina Silva, né, por meio de perfil anônimo. E isso, né, depois o Sérgio vai continuar, eu só queria fazer essa introdução, problematizando então o que, né, essa nova onda, esse novo meio de política, os algoritmos. O problema seria então as regulamentações, né, do TSE, as fake news e toda essa problemática de criminalizar, né, a divulgação de notícias inverídicas que inevitavelmente modificam o resultado de eleições. É temerário, né, que candidatos lancem mão por perfis anônimos, por empresas especializadas em divulgar, né, essas notícias inverídicas, e as pessoas elas não têm a capacidade de pesquisar, né, o ser humano ele é frágil, né, nessa questão. Ele vê a notícia e ali ele já titular, né, já imagina que aquilo tudo seja verdade, né? Ele não pesquisa, ele não vai atrás, pelo contrário, ele repassa, né? Então isso, nessas condições, o que seria então a responsabilização sobre um candidato que teve, né, que não sei, ainda não chegamos nessa fase da pesquisa, né, porque até no artigo a gente vai pesquisar mais, mas aí no caso do ex-presidente, né, se ficar provado que ele se utilizou desses algoritmos, dessas big data, de engajamento para fazer esse disparo de notícias inverídicas dos demais candidatos, se isso, e com base aí, né, nas regulamentações do TSE, né, que tem a competência para análise dessas questões eleitorais e as responsabilidades que esse candidato teria. Agora eu vou passar a palavra para o nosso colega Sérgio. Obrigado.